Fala pessoal, tudo bem? Visão Trabalhadora chegando na área para repercutir aí alguns vídeos do dia de hoje, aí, da atualidade, né? E, e assim, né, pessoal, no primeiro vídeo que a gente vai trazer aqui já vai ser direto. José Múcio, pessoal. José Múcio conseguiu se superar, como se fosse possível ele se superar, né? Desde a posse, o senhor José Múcio está dando declarações lamentáveis, né, em relação ao 8 de janeiro de 2023. Ele mais atrapalhou do que ajudou, né? Ele atrapalhou o Flávio Dino em vários momentos ali, na questão do 8 de janeiro, né? E de lá para cá ele já deu várias declarações, mas essa definitivamente ele conseguiu defender a Ucrânia, defender Israel, contraditar várias ações do governo federal. A declaração dele foi tão infeliz, pessoal, que o Bolsonaro utilizou essa declaração para atacar o Lula. Bom, só esse é o resumo, né? Então, vou trazer um vídeo do Boa Noite no 247 aqui, o Florestan Fernandes, a Tereza Cruvinel analisando. Na sequência, eu vou trazer aqui o César Calejon, tá? Falando sobre essa polêmica aí, Malafaia-Bolsonaro, que para mim é uma falsa polêmica, tá? Marçal, Malafaia, Bolsonaro, para mim é falsa polêmica, para ganhar holofotes. Mas vamos lá, vamos analisar, já que tá na rede, né? E vamos fechar aqui, ó, com o Ian Neves, camarada Ian Neves. Precisamos de um trabalho análogo ao das igrejas evangélicas. Esse é o título do vídeo. E como eu concordo muito com esse título, eu estou trazendo para repercutir aqui com vocês. Mas vamos iniciar então, pessoal. Vamos iniciar com esse cortezinho aqui do programa Boa Noite 247. Terminou agora há pouco, tá? Fresquinho esse comentário aqui. Estamos ali com uma mesa de peso, hein? Tereza Cruvinel, Florestan Fernandes, Jeff Miola, o Mário Vitor e a Sara Góes ali, que está de âncora do programa, né? Antes de soltar, pessoal, deixa eu pedir aqui, ó, deixem a curtida, tá? Importantíssimo. E comentários no chat. Não sabe o que vai comentar, galera? Diz ali a cidade que está assistindo, que isso aqui é muito importante para a gente. Movimenta o algoritmo, a gente fica conhecendo vocês melhor. Muito bom. Vamos soltar aqui, ó. Era um evento do Observatório Nacional da Indústria, que estava celebrando aí esses acordos, essa reunião aí entre o Ministério da Defesa e a Confederação Nacional da Indústria. E o ministro da Defesa, José Múcio, falou bastante, né, repercutiu inicialmente nas redes. O absoluto desconhecimento do que somos e do que queremos ser. Nos últimos anos, nós tivemos um retrocesso nos investimentos de defesa da ordem de 47%. Por quê? Ainda existem muitos, por componentes ideológicas, por queixas políticas, por variações programáticas, que acham que a defesa não funciona. Para quê? Quanto nós investimos do nosso PIB? Tudo nosso é muito caro. Esse submarino que Márcio mostrou aqui custa 800 milhões de euros. Um avião que nós precisamos de 30, e o Brigadeiro conhece isso, foi buscar alguns, custa 100 milhões de dólares. Aí você diz 100 milhões de dólares no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, mata a fome de muita gente, cura muita gente que está doente, para nós só compra um avião. Mas nós precisamos ter uma defesa forte, não para atacar ninguém, mas para ter força de dizer não, aqui não entra. Nós somos donos do maior patrimônio desse continente. Tudo nós temos aqui. Tanto que nós até esbanjamos, não sabemos nem que temos. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. E assim, outra coisa, a questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram o judeu, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Então, qual é o maior desafio que nós temos? O desconhecimento do que é a defesa no Brasil, que são funcionários mais rápidos, mais à disposição, sem dia para trabalhar, sem hora extra, sem insalubridade, trabalhando dia e noite para servir ao país imediatamente. O presidente telefona, precisa de 5 mil homens em qualquer lugar do planeta e vai. Mas nós temos ranços ideológicos. Em 2003, a defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê?
Porque se muita gente debita as Forças Armadas do golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas, não ter havido golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Mas a sociedade sabe disso? Não. Por quê? Porque esses homens fardados foram educados para cumprir o dever. Nós, políticos, fazemos discurso quando vamos fazer, quando estamos fazendo e depois que a gente faz. Os militares recebem a ordem, cumprem a missão e silêncio, servir ao país. Serve ao país, mas serve a esse bom ambiente que precisa ser, que a sociedade precisa conhecer para poder agradecer às Forças Armadas o trabalho que esses homens fazem. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui do Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não vai. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. O ministro parece ser um porta-voz não do presidente da República, mas das Forças Armadas, né? Ele parece agir de acordo com os interesses do grupo e não dos interesses da presidência da República, o interesse maior da nação. Essa questão de previsão orçamentária, eu queria só lembrar que os militares ficaram fora da reforma da Previdência. Tem uma Previdência alta, recebem um salário que não mexeram nos vencimentos deles, ao contrário, e muitos participaram do golpe, como o ex-ministro da Marinha, né, que se prontificou a ir à luta junto com aquela minuta do golpe, né? Então, assim, os que estavam Essa falácia completa do Múcio, que foram os militares que evitaram o golpe de 8 de janeiro. Quem evitou o golpe foi Flávio Dino. Foi Flávio Dino, que teve uma atuação impecável naquela data do 8 de janeiro. Isso tem que ficar registrado sempre, a atuação de Flávio Dino em 8 de janeiro de 2023. No Palácio do Planalto, desapareceram, Heleno e companhia, nenhum foi punido, tá certo? E então falar que eles salvaram a nossa democracia não é bem o caso, né? Eu acho que eu não quero ser injusto com os oficiais que não aceitaram participar daquela quartelada lá, mas a história não foi contada ainda e nenhum deles foi chamado a responder pelo que fizeram durante os 4 anos do desgoverno do presidente Bolsonaro, que deixou o país numa situação muito difícil, né? Não só na parte do orçamento, né, porque ele gastou muito mais do que podia, mas também no desenvolvimento das áreas importantes do Brasil. Realmente ele é um porta-voz da caserna, né? Está ali num discurso assim, quase de procurador. A voz do ministro Matos. E não é esse o papel do ministro da Defesa, né? É importantíssimo dizer isso que a Tereza Cruvinel falou, que ele é um porta-voz da caserna. Não é esse o papel do ministro da Defesa. Esse é o papel do chefe das Forças Armadas, seu porta-voz da caserna, né? O chefe do Exército, o chefe da Aeronáutica, o chefe da Marinha, esses têm que defender os interesses deles, tudo bem. Aí faz parte do jogo. Agora, o ministro da Defesa não é esse o papel. Não é esse o papel dele, definitivamente. Múcio é a voz da cúpula militar. Ele falou que é uma retórica inteiramente, né, adotada pelos militares, do ponto de vista ideológico, da perspectiva que eles têm, do tema da Amazônia, das terras indígenas, né, e das demandas corporativas, inclusive de tentativa de aumentar o orçamento, né, o peso do orçamento militar dentro do PIB, etc. É um discurso que afronta, né, o poder político, ele vai contra o governo, ele ataca a diplomacia do governo do presidente Lula, Exatamente. Ele ataca a visão indigenista do nosso país, que está na Constituição, ele ataca a área econômica, fazendo a área do governo. Eu até me pergunto se ele já foi demitido ou não, porque a situação dele fica insustentável dentro do governo. E eu também me pergunto se o José Múcio, né, que é uma espécie de embaixador dos interesses dos militares diante do poder civil, né, se ele não está fazendo isso para provocar a própria demissão e gerar uma crise. E tem uma inoportunidade desse tipo de fala que ele faz, nesse contexto que nós estamos vivendo, inclusive. É um contexto de ataque da extrema-direita à Suprema Corte e de um contexto de crescimento eleitoral significativo da direita e da extrema-direita no nosso país. Então, eu imputo isso como absolutamente grave, né, essa fala do José Múcio Monteiro, e mereceria, de parte do governo, esclarecimento sobre o que vai fazer, como vai proceder em relação, né, a esse tipo de declaração que ele fez, absolutamente inaceitável. Excelente fala do Miola, hein? Do Jeff Miola, aqui de Porto Alegre.
E eu tô na mesma linha, gente. Tô na mesma linha. Eu tô gravando aqui à noite. Esse vídeo será publicado às 7 da manhã agora, 7h30 da manhã da quinta-feira. E quem sabe o Múcio até será demitido nesta manhã, porque essa fala vai totalmente contra a diplomacia brasileira, contra a economia brasileira, contra as posições do governo Lula, contra a Constituição Federal. O Jeff Miola tocou muito bem ali no ponto da Amazônia, da defesa dos povos indígenas, que ele chama de índios, terra dos índios, criticando o governo Lula e o próprio Brasil, não é o governo Lula, criticando o país por não explorar as terras indígenas, quando a nossa Constituição prevê o contrário, revelando segredos brasileiros na questão das munições, que o Scholz, quando veio ao Brasil, queria comprar essas munições, e o Brasil acertadamente não vendeu, porque se envolveria na questão da guerra da Ucrânia. Se vendesse essas munições, seriam munições brasileiras atingindo soldados russos, e aqui não tem imposição, tu é pró-Rússia, tu é pró... Não, o Brasil não pode se envolver nessa guerra. Não devia se envolver e não se envolveu. Muito habilidosamente a diplomacia brasileira trabalhou nesse sentido. E ele está revelando um segredo absoluto. Que as munições efetivamente não foram vendidas porque prejudicariam nossos interesses diplomáticos e econômicos na questão dos fertilizantes com a Rússia. E aqui, pessoal, para fechar, eu quero trazer três pontos que o senhor José Múcio, que eu espero que seja demitido também, assim como o Jeff Miola falou ali no vídeo muito bem, mas 3 pontos que o senhor José Múcio deveria se manifestar como ministro da Defesa. 1. O entreguismo das nossas Forças Armadas, a submissão aos interesses do Comando Sul aqui, do imperialismo dos Estados Unidos, aos interesses estadunidenses, as nossas Forças Armadas. E um exemplo apenas eu vou trazer aqui. A questão da Starlink. Os contratos que as nossas Forças Armadas têm com a Starlink, colocando toda a comunicação que a gente tem na região da Amazônia das mãos dos Estados Unidos, nos canais estadunidenses. Todas as nossas informações passam pelos canais estadunidenses. Isso não é entreguismo? A questão da base de Alcântara, que nas últimas semanas foi celebrado um acordo com os povos quilombolas, e este acordo está envolvido a cedência da base de Alcântara para os Estados Unidos, o pagamento de um aluguel ínfimo. A gente cede a base de Alcântara aos Estados Unidos. E, por fim, a questão da Avibras. O que o senhor José Múcio pensa em relação à Avibras, já que ele é tão interessado, tão preocupado com a defesa nacional? O que ele tem a nos dizer sobre essa questão da Avibras, o projeto de lei do Guilherme Boulos, que está lá tramitando no Congresso, está engavetado já no Congresso. Projeto de lei do Boulos que prevê a estatização da Avibras. Então, sobre essas 3 questões, o senhor José Múcio tem algo a dizer? Então, assim, é um completo absurdo a gente ainda ter o senhor José Múcio como ministro da Defesa, como um porta-voz da caserna, como disse a Tereza Cruvinel. Certo, pessoal? Então, aqui nós da Voz Trabalhadora estamos nos filiando a este pedido que eu já vi o Breno Altman fazer nas redes. Inclusive, a gente compartilhou lá no Instagram, no Threads da Voz Trabalhadora, a manifestação do Breno Altman, e agora o Jeff Miola ali e o pessoal da 247 também. Não tem mais a mínima condição do senhor José Múcio prosseguir no cargo. Vamos avançar, pessoal. Vamos avançar na CIF na tela aqui, ó. Na CIF na tela. Por que estou trazendo o Nacif?
Ele recebeu o César Callejon para uma conversa lá no GGN 20 horas e abordaram esta, na minha visão, falsa polêmica, né? Entre Malafaia, Bolsonaro, Marçal, jogo de cena, na minha opinião. Vamos soltar aqui, mas antes de soltar, ó, vou pedir a curtida para vocês, tá? Deixem a curtida, chega deixando a curtida e comentários no chat. Não sabe o que comenta, diz aqui a cidade que tu está assistindo, que isso aqui é de extrema importância aqui para o canal, tá, pessoal? E outra coisa que é importante, ó, quem puder se tornar membro aí, pessoal, R$ 1,99 por mês, isso aqui é muito importante para o canal. Já temos mais de 200 membros no canal, aí está crescendo a nossa comunidade. O desdobramento das eleições de ontem foi a entrevista do Malafaia hoje, batendo no Bolsonaro que nem o Pablo Marçal batia. O que me pareceu é o seguinte, ele percebeu que quando o Pablo Marçal bateu, cresceu junto ao público do Bolsonaro e inibiu o Bolsonaro. Então, o que ele faz hoje? Ele dá uma entrevista descendo o cacete do Bolsonaro. Eu sou o mais fiel seguidor, mas o Bolsonaro é covarde por causa disso. E ainda revelou que quando o Bolsonaro estava para ser preso, ele ligou para ele chorando, ficou 5 minutos chorando, e daí ele falou, vamos em frente. Ou seja, ele está repetindo com o Bolsonaro o que o Pablo Marçal fez, e é interessante esses jogos da ultradireita, porque, já dizia Freud, né, o líder tem que ser sempre aquele cara destemido e invencível. Quando o líder mostra fraqueza, ele é substituído. Vamos pegar aqui com um dos grandes analistas que nós temos aqui dessa área, que é o César Callejon. César, obrigado por sua participação aqui no GGN. Como é que você está vendo esse jogo aí entre ambos? Nassif, obrigado, querido, por me receber no programa. Boa noite também para a comunidade aqui GGN. Olha, rapaz, a coisa foi feia, hein, Nassif? Eu conversei com algumas pessoas entre ontem e hoje. Existe essa certa compreensão de que algumas pessoas tentando especular ali que talvez fosse um jogo casado e tal. Eu acho pouquíssimo provável, eu discordo, né? Eu vou combinar com você que você dá porrada em mim e eu fico de cabeça baixa. E convenhamos, né, Nassif, que são palavras muito duras. Não é algo que eu estou ali te cutucando de forma tácita para provocar um tipo de reação específica da sua parte. Quando você diz que uma liderança é covarde, ficou chorando com você no telefone e usa esse tipo de argumento, me parece que, inequivocamente, você está querendo destruir essa liderança. Pode ser que isso seja reformulado daqui para frente, a gente sabe muito bem que na política institucional os aliados de hoje são os inimigos de amanhã e vice-versa. Pode ser. Agora, eu concordo com a tua análise. Me parece que membros da extrema-direita neofascista nacional farejaram essa fragilidade do Jair Bolsonaro. Isso começa com a entrada do Pablo Marçal como um ator relevante na própria extrema-direita. Inicialmente, o bolsonarismo tenta se livrar do Pablo Marçal, percebe que isso não seria possível porque estaria cortando na própria carne. Eles tentaram fazer isso, perceberam que a coisa não está dando certo. Então, vamos ter que lidar com isso por um pouco mais de tempo, vamos ter que ver o rumo que isso toma. E aí isso gera uma desavença interna num movimento que até então se comportava de uma forma muito coesa. Desde a ascensão do próprio bolsonarismo, esse movimento sociopolítico se comportava de acordo com o que dizia basicamente o Bolsonaro, sem nenhum tipo de questionamento. Era o nosso mito, é o nosso Messias, era o nosso enviado por Deus. Esse ponto que o Callejon traz é interessante, né? Eu concordo com ele. Houve, sem dúvida alguma, um racha ali na extrema-direita, né? Mas na minha visão, esse racha não é negativo para a extrema-direita. Esse racha, pelo contrário, ele é quase que um motor de sobrevivência da extrema-direita. A extrema-direita ela precisa fabricar novas lideranças para se manter, porque como ela trabalha como antissistema, o Bolsonaro já virou sistema, gente. O Bolsonaro foi presidente, o Bolsonaro não deu o golpe que eles queriam que
que tivesse dado. Então, tem que surgir uma nova liderança que seja útil a essa proposta de antissistema. O Bolsonaro não é antissistema, né? Como é que o Bolsonaro vai ser... Como é que o pessoal do antissistema, que quer quebrar tudo, que quer destruir tudo, que é contra tudo, os anarcos capitalistas, né? Como é que eles vão ficar defendendo um mito que mergulhou no sistema, foi presidente, né, da República durante 4 anos, não efetuou nenhuma transformação, tem uma série de processos pendentes sobre ele, não deu o golpe que eles queriam que desse, então foi pelos ares, né? O Bolsonaro como uma figura antissistema. Então eles precisam de novas lideranças. E o Pablo Marçal vem nessa linha e depois nós teremos outras figuras aí. Outras figuras virão, né? Então é isso, né? Para moralizar a nação, né, Nassif? Agora, e aí a gente vê... A gente vê agora... Ver como que vai se comportar esse público vendo que tem um líder fraco, né? Isso aí dá uma... A resposta está aí. A gente começa a ver, por exemplo, pessoas que são bolsonaristas, mas que agora estão inclinadas a apoiar o Pablo Marçal, dizendo que não vão votar no Nunes, porque estão se sentindo traídas, porque o Bolsonaro deveria ter apoiado o Pablo Marçal, tem tudo isso. E porque o Nunes não é antissistema, gente. O Nunes é o atual prefeito. Com uma prefeitura horrorosa, uma prefeitura mergulhada em episódios de corrupção, com mais de 200 contratos sob suspeita, investigados pelo Ministério Público em São Paulo. Como é que quem é antissistema vai votar numa pessoa dessas? É isso, né? Isso de um lado. Do outro, você vê lideranças, por exemplo, como o Malafaia, o Tarcísio. Não sei, o Tarcísio, por exemplo, participou do primeiro turno ao lado do Nunes e não citou o nome do Bolsonaro nenhuma vez. Agora ele soltou uma nota dizendo que o Bolsonaro é a nossa liderança e tal. Então, o Tarcísio é um cara muito mais hábil e muito mais complexo, muito mais resiliente, por exemplo, do que o próprio Pablo Marçal se demonstrou. Agora, o fato é que existe, sim, um racha interno na extrema-direita. O fato é que o Pablo Marçal aparece como uma possível liderança, a despeito da derrota dele em São Paulo, e aí tem alguns parênteses que a gente pode entrar aí, se você quiser também, porque eu acho que ele cometeu erros grosseiros, Nassif. E como eu vejo, o Pablo Marçal vai pagar caro por esses erros que ele cometeu. O Pablo Marçal não existe, né? O Pablo Marçal é uma figura que não tem condição nenhuma, né? Eu acho que não vai nem prosseguir na política aí, tá? E é isso, né, pessoal? É isso. Faz parte essa renovação aí da extrema-direita. Deixa eu pedir aqui, tá, pessoal? Para quem puder aí, que se cadastre. Quem puder, não, todo mundo, né, pessoal? É de graça aqui, não custa nada. Quem utiliza o WhatsApp e Telegram, se cadastre nos grupos aqui, o link está aqui na descrição. É muito importante para a gente ter essa comunidade aí. Tem mais de 600 pessoas em cada um desses grupos aqui. Isso aqui é muito bom para nós, tá, pessoal? E, enfim, essa questão aí, para mim, é uma falsa polêmica, para se manter nos holofotes aí, Malafaia brigando com Bolsonaro, o Marçal querendo que o Tarcísio, que o Bolsonaro peçam desculpas ajoelhados para ele num vídeo público, numa live, sei lá como aí que vai ser. Então, para mim, é jogo de cena total e eles vão terminar tudo abraçadinho aí, para ir para o segundo turno junto com o atual prefeito aí de São Paulo, né? E tem um dado interessante, uma notícia que saiu hoje, falando de segundo turno de São Paulo, né? 48 mil votos para prefeito de São Paulo no 13, pessoal. O pessoal foi votar no Boulos e apertou 13, né? Acostumados ali, os petistas, né? Os petistas vermelhos, né, pessoal, foram lá e esqueceram que o Boulos não era do PT, que o Boulos é 50 pessoal, né, pessoal? E cravaram ali, botaram 13, votaram do 13, gente, 48 mil votos.
o Boulos teria vencido o Ricardo Nunes no primeiro turno, porque ele perdeu por 24 mil votos, né? Então teria aberto aí algo em torno de 20 mil votos a mais do que o Boulos. Uma coisa boa, né? Já contamos aí, então, com 48 mil votos garantidos para o segundo turno, que é esse pessoal aí que votou 13, a gente tem que localizar essa gente aí e avisar, ó, meu, vota no 50 lá no segundo turno, né? Por favor. Mas, gente, vamos avançar aqui, ó. Vamos avançar. Vou trazer um Glauber Braga aqui, ó. O Glauber Braga deu uma entrevista excelente para esse programa Subsolo, né? Um programa muito bom mesmo, da livraria Leonardo da Vinci, né? Recomendo aí essa entrevista e tem alguns cortes publicados lá. A gente vai assistir um dos cortes aqui, ó, que é o Glauber Braga dizendo que é preciso fazer a disputa ideológica. E eu tenho pleno acordo, né? Tenho pleno acordo com essa questão aqui. Antes de soltar, eu vou pedir aqui, ó, chega deixando a curtida, tá, pessoal? E diga no chat de que cidade vocês estão assistindo. Isso é muito importante aqui para o canal. Você vê esse cenário para a esquerda, o cenário eleitoral que está bastante próximo. Então, duríssimo. Acho que a gente vai, evidentemente, porque o Bolsonaro, ele faz luta ideológica de extrema-direita, e combinado com isso, ele tem junto com ele um sujeito que é pragmático ao extremo, que é o Valdemar da Costa Neto. Então ele consegue compatibilizar luta ideológica com pragmatismo político, para ser suave, né? Você chamar de pragmatismo político o que esse sujeito faz. Da nossa parte, a esquerda, né, avaliada de maneira mais ampla, e aí passando pela centro-esquerda e o conjunto das outras forças, até a esquerda radical, a gente não tem os instrumentos e a capacidade que a direita já tem. Mas a gente se abstém de fazer a luta ideológica. Então, em regiões onde a luta ideológica poderia proporcionar para a gente, por exemplo, mais vereadores, mais prefeitos, a gente se abstém de fazê-la. Procurando ser bem preciso, eu não tenho nenhuma dúvida que o PL vai fazer muito prefeito no sul do estado, no centro-oeste, em parte do norte, em parte do sudeste. Aonde a esquerda... Perfeito. Se realizou aí a previsão do Glauber, né? O PL terminou fazendo aí 700 prefeituras, né? Cresceu bastante. Eu não estou entre esses que está com esse discurso pessimista e fatalista, né, de que a esquerda acabou, que a esquerda diminuiu, reduziu. A esquerda não reduziu nada, gente. O PT cresceu o número de prefeituras, tá? 30% de prefeituras a mais. Cresceu quase 1.000 vereadores a mais do que na última eleição. 1.600.000 votos. O PT tinha feito 6 milhões de votos para vereador na última eleição. E nesta eleição fez... tinha feito 6 milhões e meio de votos, se não me falha a memória, e agora fez 8 milhões de votos, 8,1 milhões de votos. Algo nessa linha, tá, pessoal? Não estou com os dados aqui na minha frente, mas eu sei que cresceu 1.600.000 votos para vereador. E na mesma linha foi o PSB, né? Partido Socialista Brasileiro, que tem o vice-presidente aí do Alckmin. O PSB não é esquerda, Portinho. Gente, é do campo de centro-esquerda. Vamos parar com essa história, tá? Vamos parar com essa história de dizer que o PT virou neoliberal, o PSB é direita. Calma. Mais frieza nas análises, gente. Tá? Mais atenção com a realidade, mais pé no chão. Então, assim, é claro que a gente gostaria muito que metade das prefeituras do Brasil, 2.500 prefeituras fossem do PT e da esquerda, mas não é, pessoal. Nunca foi, gente. No melhor dos cenários, o PT conquistou 1.000 prefeituras, gente, que é 20% das prefeituras do Brasil. Então não tem como, a gente tem que estar afincado na realidade, gente. Fincado na realidade. Mas isso aqui que o Glauber falou acabou se confirmando. Aí o PL cresceu. E essa questão da disputa ideológica, se a gente não travar, não em época de eleição, mas durante
os 365 dias do ano, gente. Nós não vamos a lugar nenhum enquanto esquerda. Recuando. Não, a gente tem que avançar e travar a disputa ideológica em todos os espaços que a gente tiver. Eu poderia fazer muito prefeito e vereador no Nordeste do país. A abstenção de realizar a luta ideológica faz com que as alianças prioritárias se deem com forças do centrão que se encostam na esquerda de maneira aproveitadora, e aí faz com que eles elejam mais gente e que no saldo final essas vitórias não sejam vitórias da própria esquerda, mesmo aquela mais reformista. Então eu vejo com muita preocupação. Isso aqui, pessoal, o Glauber falou poucos dias antes da eleição, mas é exatamente o que aconteceu, pessoal. Exatamente o que aconteceu. Tu pega aí os prefeitos eleitos pelo PSD do Kassab e pelo MDB, tá? Que é centrão na veia, né? Centrão na veia. Esses dois partidos elegeram aproximadamente 1/3 das prefeituras do Brasil. 1/3. Cada partido desse elegeu algo em torno de 800 prefeituras, pessoal. Dá umas 1.600 prefeituras entre PSD e MDB. Várias delas com o PT junto. Várias. Mas nós vamos governar junto, esses prefeitos vão apoiar o Lula em 2026, mas a gente abdicou da disputa ideológica em todos esses locais, pessoal. Não só pelos prefeitos que a gente poderia ter eleito fazendo a disputa ideológica, pelos vereadores a mais que a gente poderia ter reeleito, mas pela disputa ideológica com a população, com o eleitorado daquela cidade. Então, o Glauber Braga tem total razão sobre esse registro dele, que acabou se confirmando também. Duas previsões aqui do Glauber que se confirmaram. Mas vejo também como uma necessidade política da gente demonstrar que tem teses em disputa. E nessas teses, abdicar da luta política em nome de um frente amplismo, onde a gente se abstém de fazer a disputa, não é o melhor caminho. E aí eu acho que... O meu camarada Rui aqui, ó, olha o frente amplismo aí, Rui. Frente amplismo jogando contra nós, né? Eleições francesas dão um bom exemplo, um exemplo interessante do que foi uma disputa ideológica, mesmo com concessões, como foi realizada lá, e que num cenário que já era de vitória imediata da extrema-direita, houve uma reversão, e que nem os liberais, né, a velha direita com Macron, que imaginava que fosse utilizar a esquerda como o reboque da posição política dele, conseguiu fazê-lo, porque você conseguiu encantar o povo francês por uma opção, por exemplo, tocada pela França insubmissa. Eu acho que o que está acontecendo na Colômbia, de maneira bastante diferente, ela tem alguns aspectos que podem também servir como exemplo para a gente. Nos levantamentos que eu tive acesso nos últimos, o governo da Colômbia não tem mais de 50%, tem 30% ali de aprovação. Mas não se absteve de fazer disputa ideológica. Quando assumiu, tirou os generais, mandou dezenas de generais para a reserva. Tem procurado, com todas as dificuldades, fazer mobilização com o povo na rua, explicando as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Eu acho que essas duas teses estão em disputa. México levou a cabo uma reforma do sistema judiciário. O López Obrador, todos os dias nas manhaneiras, fazendo aquele trabalho de educação popular, de conscientização, utilizando as políticas públicas para fazer educação política do povo, né? Terminou ganhando a eleição com quase 70%, implementando, agora começando a implementar, aprovada, né, a reforma do sistema judiciário mexicano, e a partir de 2025 já terá, inclusive, a eleição dos magistrados lá e uma mudança importante no sistema judiciário mexicano, né? Então, é isso que o Glauber está falando. Tem toda a razão. Não podemos abdicar da disputa ideológica. Não podemos. Uma esquerda muito comportadinha demais, porque orientada pela necessidade de aliança com força da direita, ou uma esquerda que se apresenta com a sua cara, com todas as diferenças que tem dentro desse próprio campo, e que diz, não, nós precisamos fazer campanha de esquerda.
Sim. Porque isso, inclusive, eleitoralmente é mais eficaz, porque as pessoas estão de saco cheio. E se estão de saco cheio, se eu apresento uma proposta que é simplesmente uma repetição do sistema, ela não vai conseguir alcançar as pessoas. E se eu boto uma proposta que tem a radicalidade política que diga que as coisas estão mal e que eu tenho uma solução que é construída coletivamente com o povo, isso pode atrair o povo para estar junto com a gente. É aquela história. Perfeito. Entre ficar preocupado, e aí trazendo bem para a realidade local aqui do Rio, entre ficar preocupado com a Suzana Vieira não ser lavajatista, ou dialogar prioritariamente com o povo da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, não pode ter dúvida. Tem que priorizar o diálogo se apresentando por completo com o povo da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, falando o que é a necessidade, por exemplo, de reestatização da SEDAI, que água não é mercadoria. Essa é uma agenda que atrai o povo para fazer política junto com a gente. Por que a gente vai deixar de fazê-lo para agradar setores da direita que podem estar numa aliança pontual para nos desfigurar? Eu não vejo motivo de fazer isso. Perfeito, perfeito. Está aí o programa Subsolo, então, da livraria Leonardo da Vinci, do Rio de Janeiro, aí que eu recomendo muito. Eles entrevistaram Alisson Mascaro, a Juliane Furno, acho que foi a primeira que concedeu entrevista para esse programa. E como vocês viram ali, é um programa muito bem produzido, né? Imagem boa, áudio bom. Então, é um trabalho muito interessante aí, esse programa Subsolo. Por que é Subsolo? Porque a livraria Leonardo da Vinci, lá no Rio de Janeiro, ela tem esse ambiente, que eles estão ali, inclusive, no ambiente, é no subsolo da livraria. Então, eles fizeram o nome ali, ficou bem interessante, né? E vamos seguir nessa batida aqui, ó, pessoal. Batida esquerda raiz, né? Glauber Braga e agora o Ian Neves aqui no programa Lado B, tá? Por que as ideias comunistas não chegam à classe trabalhadora? Esse é o Ian Neves e o camarada aqui do programa Lado B vão responder aquela velha pergunta que deu título ao livro, talvez o livro mais célebre do Vladimir Ilyich Lenin, né? O maior dos revolucionários, talvez. O que fazer? O que fazer? Né? Essa é a grande pergunta que a esquerda sempre se faz, né? E sempre a pergunta que fica no ar. Por exemplo, agora, com o Boulos no segundo turno, a Natália Bonavides lá em Natal no segundo turno, o Leitão em Fortaleza, a Maria do Rosário aqui em Porto Alegre no segundo turno, fica a pergunta, né? O que fazer para ganhar o segundo turno, né? O que fazer? Claro que não é o que vai ser tratado aqui, né? Aqui é como as ideias comunistas, né? Por que as ideias comunistas não chegam à classe trabalhadora? Um pouco Glauber Braga respondeu aqui antes, né, pessoal? Porque a gente não tem feito a disputa ideológica. Um pouco essa é a resposta, tá? Mas vamos ver aqui o que o Ian Neves vai trazer aqui. Vocês conhecem o Ian Neves, pessoal? Conhecem o Ian Neves? Digam no chat aqui que eu tenho curiosidade para ver se vocês aqui, se o público do nosso canal conhece o Ian Neves, conhece o João Carvalho, conhece o professor Pitilo, vocês conhecem, que ele vem muito aqui nos nossos programas no Geopolítica em Pauta, especialmente, né? Mas eu tenho curiosidade se vocês conhecem o Jones Manuel, o Ian Neves, o João Carvalho, essas figuras aí, que eu gosto muito, né? Gosto muito de todos esses que eu citei aqui, tá, pessoal? Vou soltar o vídeo aqui, ó. Antes de soltar, eu peço a curtida, tá? Deixa a curtida. Isso aqui é importante, tá, pessoal? A curtida e o comentário no chat. Se não sabe o que vai comentar, diz a cidade que você está assistindo, tá? Isso aqui é importantíssimo para movimentar o algoritmo. Que ouve muito, que é a ideia geral de que o marxista e o marxismo e o comunismo teórico não comunica com quem tem que comunicar, que é o povo trabalhador proletário. O que você acha dessa ideia? Você acha que a forma que você comunica os seus estudos, enfim, o seu academicismo, ou não só o seu, né, o da Soberana como um todo, de outros pesquisadores, você acha que isso chega em quem interessa, digamos assim? Se não chega, por quê? Se é a forma, se é porque é muito acadêmico, que fala bonito, fala difícil, ou não, se tem um outro fator. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, que classe trabalhadora você está chegando, você que eu digo, né, o comunismo brasileiro está chegando, e se isso de fato é uma barreira, se há conversas sobre isso na própria Soberana.
Olha, isso aqui é uma coisa que é fundamental para a gente debater, principalmente porque nós estamos falando de comunicação, particularmente, né? Uma das coisas das quais a gente está absolutamente convicto é de que, sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário. Quando a gente fala que a gente defende uma revolução, não é uma coisa fantasiosa, utópica. De verdade, a gente acredita que uma revolução é necessária para preservar a gente como espécie, inclusive. Agora a emergência climática está colocando isso. Nós estamos sob uma nuvem de fumaça agora, inclusive, né? Que fez com que o socialismo ou barbárie, né? Como já dizia Rosa de Luxemburgo, né? O pessoal diz isso, que, né? Socialismo ou barbárie é uma frase que é atribuída a muita gente, né? Eu sei que é da Rosa de Luxemburgo, né? Não sei se estou errado também, né? Que São Paulo ficasse mais poluída que Lahore, no Paquistão. É uma coisa impressionante. A gente está falando desse tipo de coisa. Fora todas as contradições do capitalismo de produzir em quantidade e qualidade para todo mundo e as pessoas não terem acesso. Essa é a contradição fundamental do capitalismo, né? E aí, para isso, a gente está absolutamente convicto de que a teoria revolucionária é necessária. Mas aí, obviamente, nós precisamos atingir a classe trabalhadora. E essa sensação que as pessoas têm de que o marxismo, o comunismo em geral, é algo academicista, ou pelo menos exclusivo dos debates acadêmicos, é meia verdade. Isso se dá principalmente quando o movimento comunista abandona o movimento de massas e recua durante o fim da União Soviética. Quando a União Soviética está se desfazendo e quando ela cai, isso faz com que o movimento comunista, não só no Brasil, mas no mundo todo, entre em defensiva. Essa defensiva também acarretou no encastelamento de comunistas históricos que acabaram debatendo só entre si ou nos âmbitos universitários. O que faz com que o comunismo chegue nas classes trabalhadoras, nas diversas formas de classe trabalhadora, é o trabalho de massas. Então, existe isso, e a gente não pode se perder. Existe isso, que eu quero dizer, é do discurso acadêmico que não chega nas pessoas. Isso existe. Isso existe e é um problema debatido. Mas a gente tem que observar como os movimentos comunistas históricos chegaram nas massas, porque chegaram. A gente nunca pode ignorar que nós tivemos revoluções de caráter marxista bem-sucedidas, e que não há nenhuma revolução bem-sucedida que não teve amplo apoio e militância e atividade das massas. Então é possível, esses marxistas chegaram nas pessoas. Como eles chegaram? Com o trabalho vivo entre as classes trabalhadoras. Eu sempre dou o exemplo dos Panteras Negras, porque eu acho que os Panteras Negras têm muito a nos ensinar nós brasileiros. Os Panteras Negras chegavam nas pessoas, nos guetos dos Estados Unidos, que são muito racialmente segregados, com trabalhos próximos a eles. Então era café da manhã, era acesso a dentista, acesso a transporte. Esse tipo de coisa faz com que... Eu vou dar um paralelo, que é... Os Panteras Negras faziam um trabalho de base fantástico, né? Ele trouxe só 2 exemplos aí, dentista, né, café da manhã, que eles faziam ali para a classe trabalhadora, né? Tem um episódio célebre aí da história dos Panteras Negras, né? Que quando as pessoas com deficiência foram reivindicar os seus direitos, já na década de 80, né? E houve ali uma grande manifestação, as pessoas com deficiência ocuparam primeiro uma escola, depois foram para frente do Capitólio, né? Quem apoiou elas foi os Panteras Negras, abriram as dependências dos seus locais, né, das suas sedes, para que as pessoas com deficiência pudessem ficar até alojadas, algumas, né, inclusive fizeram acessibilidade nos locais, né, rampas, construíram rampas ali, ajudaram, né, todo o movimento das pessoas com deficiência. Isso pouca gente sabe, né, isso aí tá espelhado num filme, pessoal, que agora eu não me lembro o nome desse filme, mas é um filme que traz essa luta das pessoas com deficiência aí, é muito interessante mesmo. Vou buscar aqui, até o final do vídeo eu trago para vocês o nome desse filme. Eu sei que pode gerar controvérsias, mas vocês vão entender. O Ian Neves vai comparar agora a necessidade desse trabalho de base com aqui o trabalho que as igrejas neopentecostais fazem, né? Vamos ver aqui. Trabalho análogo às igrejas evangélicas. Isso. E as igrejas evangélicas não conquistam as pessoas por teologia. A comidinha, a conversa. Salvando seu filho da droga, dando emprego, sim, ou ajudando ao camarada a arrumar emprego, ao compadre a arrumar emprego. Ocupar os espaços que eram dos sindicatos, né?
tipo de trabalho é o trabalho que faz com que as pessoas fiquem. E esse trabalho... Pessoal, eu sei que isso aqui acontece, tá? Das igrejas evangélicas, né, pentecostais, porque no local que eu moro fora de Porto Alegre, moro aqui a 50 quilômetros de Porto Alegre. Aqui nós temos 10 igrejas pentecostais, mais ou menos, pessoal. E não tem mais nada, não tem sindicato, não tem um centro de cultura, não tem uma biblioteca, não tem nada. Então, a atividade das pessoas é nas igrejas pentecostais. Lá tem o cara que toca violão, né? Faz uma música ali, o pessoal vai lá, ouve. É o local de conversa das pessoas, é o local que consegue emprego nos estabelecimentos da região. Os estabelecimentos da região contratam as pessoas da igreja evangélica ali, porque eles sabem que aquela pessoa ali é uma pessoa que não vai incomodar, né? Tá ali na igreja, tá bem catequizada, digamos assim, né? Então é assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. E a gente precisa entender esse funcionamento para poder combater. Eu acho que o Ian Neves vai dizer aqui como a gente combate agora. Foi feito pelos comunistas em diversos lugares. Sim. É esse trabalho que a gente está voltando a fazer. E eu não digo a gente tem que voltar a fazer, nós estamos voltando a fazer. Porque é na proximidade da onde dói na classe trabalhadora que ela vê que o comunismo luta pelos interesses dela própria. Materialidade, é no né? trabalho, não é só nas ideias. As ideias são importantes, sim, porque, novamente, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. E a gente está lutando por uma nova forma de organização humana. Isso tem que ser muito, muito bem fundamentado. Filosoficamente, economicamente, politicamente. Não pode dar errado, né? Não pode dar errado. A gente perdeu o direito de dar errado, né? A gente tem que fundamentar essa nova forma de sociabilidade de maneira muito rigorosa. E a gente tem todo esse rigor, segundo nós marxistas, no Marx, e no Engels, e no Lenin, e em outros teóricos importantes que desenvolveram esse pensamento. Esse rigor todo, toda essa pompa acadêmica, ela tem um propósito. Mas ela não pode se perder nesse propósito. Ela não pode colocar o carro na frente dos bois. Ela não pode colocar, e isso é uma coisa que é típica de organizações comunistas da Europa e dos Estados Unidos. Colocar o debate teórico na frente da organização da classe trabalhadora. Existe uma quantidade gigantesca, gente, de teóricos ditos marxistas que não falam uma vírgula a respeito de teoria organizativa. Sendo que teoria organizativa é basicamente a nossa tarefa primordial. Como a gente organiza essa galera? Como é que a gente bota trabalhador com trabalhador? Para fazer política com as próprias mãos, para se auto-organizar. Para fazer com que o mundo que ele cria seja gerido por ele próprio. Isso é importante. E não só debater as nuances do Hegel no original, que é um debate que ele tem o seu lugar. Claro. Tem o seu lugar. Mas ele não pode ficar na frente de tarefas mais imediatas, que é a organização da classe trabalhadora. Então, só para encerrar, o que a gente tenta fazer? Eu acreditei que eu fosse chegar só em pessoas já convertidas e aperfeiçoar isso. Eu achei que eu ia fazer esse movimento, acho que porque eu estava um pouco contaminado por isso também. Eu venho da academia. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo, que inclusive é uma das acusadas de repetir esse círculo vicioso de academicismo. Só que aí eu percebi que parte do meu discurso atingia em cheio a classe trabalhadora que sentia o peso do capitalismo nas suas costas. Esse tipo de comunicação agitativa também é algo que nos pegou de surpresa, de maneira muito positiva, que a gente tem conseguido cada vez mais construir em cima. Que tipo de discurso está chegando nas pessoas? Quando que as pessoas realmente olham e falam, eu acho que eu tô desse lado aqui, não daquele? É quando a gente fala do que dói na pele no dia a dia, no cotidiano. É preço de alimento, é preço de transporte, é dificuldade de morar, é falta de acesso à cidade, é poluição. Coisas que estão aí, né? Mas aí o salto é conectar isso com essa teoria revolucionária que é tão bem desenvolvida e que a gente acha necessária. Essa conexão é o nosso trabalho, é o trabalho de quem comunica esse tipo de coisa. E esse debate que a gente faz aqui agora com o Ian, e o lado B faz esse debate há muito tempo, por que eu falei, né, no preâmbulo da pergunta, né? E eu concordo com o Ian em absolutamente tudo, e adiciono também, porque a gente está lutando contra uma força que ela coloca muitas pegadinhas no meio do caminho, né? A gente tem, eu costumo dizer aqui, né? A gente tem a verdade. A gente tem a verdade. Com certeza. A gente tá muito confiante a gente tá que certo, a gente está certo. A gente está certo, não tem a menor dúvida. Isso aí, todo mundo, a gente sabe que está. Mas durante esse caminho da verdade, estamos vivendo num momento de pós-verdade, de fake news, né? Ou seja, a verdade também já não vale grandes coisas.
Não que nunca... Enfim, isso também é outro assunto. Mas o que eu quero dizer, né? Alguns elementos, e aí isso que eu acho que o pessoal da Soberana faz, e a gente está fazendo, o Lado B, entre outros veículos, está tentando deixar isso um pouco mais redondo, que é entender também como eles hackearam, né, para usar a palavra que eu usei no começo, certos termos, né? Então, por exemplo, classe trabalhadora, isso é um debate, é uma provocação, né, como um bom comunista, né? A provocação que eu faço aos amigos comunicadores de esquerda, classe trabalhadora é um conceito que, no geral, está deturpado. Porque o cara não se vê como trabalhador. Então, como é que você chega na classe trabalhadora se o cara, não, eu sou trabalhador, sou outra coisa, né? E os caras pegam um empreendedor, que eu lembro muito bem. Sou empreendedor, sou empresário, né? Motorista de Uber é empreendedor, né? É isso aí, mas é importante esse debate aqui. O bom de ter mais de 30, né? Empreendedor não era o empresário, nunca foi. O empreendedor, inclusive, era separado. Você é empreendedor, você é menor. O empresário é outra coisa. E os caras pegam o empreendedor que já estava ali, né? Ou seja, você podia ser um empreendedor de esquerda, um empreendedor comunista, um empreendedor trabalhista. Você podia ser um empreendedor de várias coisas. Os caras pegam esse termo e fazem você se sentir um empresário, né? E entre outras coisas, assim, eu costumo dizer, né, que assim, o ligar o Lé com o CRE não é fácil. Repito, se fosse fácil, isso aqui era o Jornal Nacional. Eu não conheço nenhum trabalhador, nenhum. Eu já trabalho há 16 anos, não conheci nenhum trabalhador de nenhuma categoria, de nada, que gostasse do patrão. É do trabalhador, é natural, é inerente do trabalho no capitalismo você odiar seu patrão ou, no mínimo, desprezá-lo. Isso a gente tá... Então, assim... Famoso ódio de classe, né? Isso é ódio de classe, né, velho? É legítimo, é lícito, é importante. Né? Importante. Luta de classes é fundamental para nós. Né? A gente tem que travar a disputa ideológica com luta de classes. No vídeo que eu trouxe antes aqui do Glauber Braga, falando que a esquerda abandonou a luta ideológica. O que é luta ideológica? É a gente denunciar esses termos aí. É a gente mostrar para o trabalhador que ele não é empreendedor. Mas o que acontece? A esquerda liberal hoje, ela acolheu no discurso dela esses termos do empreendedorismo, né? E outros termos aí. Então é isso, pessoal. A gente abandonou essa luta ideológica aí. A gente é a esquerda, que eu estou dizendo. Você tá com a gente. Como é que a gente faz para ligar? Aí entra, né? O patrão, às vezes, é um patrão que não está lá. É um patrão que você não conhece. É um acionista que não vai na empresa. Aí tu odeia o teu chefe imediato, que ganha R$1.000 a mais que você. Que é um trabalhador. Então são várias pegadinhas que a gente faz. Tudo que o velho Barba já tinha falado, né? O cara acertou um monte de coisa, quase praticamente tudo aí. E que a gente tenta adaptar para o mundo de hoje, que não é fácil. A gente tá tateando. E aí os caras são foda, brother. Que aí eles chegam aqui, algoritmo, Big Tech, estamos fazendo debate de inteligência artificial. Mas daqui a pouco eles mudam tudo. E aí confunde a gente, que nós não somos, né? A gente tá passível de ser confuso, e a classe trabalhadora. Os trabalhadores, mais ainda. Então, eu gosto de fazer esse debate, porque, assim, de fato, ele é meio certo. É claro que a gente... Algumas formas de falar, alguns debates, algumas formas de organização, e o Ian tá aqui, enfim, falou de maneira muito brilhante sobre, a gente precisa rever, a gente precisa adaptar, é normal. Mas lembrar das dificuldades, né, gente? Se fosse fácil, meus amigos, a gente não tava aqui, é para ser difícil, infelizmente. Se não fosse necessário, a gente não tava ainda também. Tem isso. A gente sabe exatamente. Né? A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar falando aqui de qualquer outra coisa que não... E até quando a gente vai falar de cinema, a gente quer falar de cinema de maneira crítica, a gente vai falar de esporte, a gente fala de esporte de maneira crítica, é nosso. E eu gostei muito do que você falou, que a gente tá com a verdade, porque isso é uma coisa que gerou uma pseudo-controvérsia quando eu falei na internet. Né? E eu vou repetir aqui, porque eu vou repetir todas as oportunidades que eu tiver. A gente tem duas coisas que a burguesia nunca vai conseguir tirar da gente. A gente tem a maioria e a certeza de que a gente tá do lado certo. É isso. E isso é uma coisa já poderosíssima por si só. A verdade é uma coisa que a direita nunca vai ter nunca vai conseguir tirar da gente. Então, não subestimem o poder de estar do lado certo, tá? Estar do lado certo é a nossa maior virtude. E é o que vai garantir que a gente vai ganhar no final. É isso.
Perfeito. Muito bom. Muito bom. A direita, ela atua na mentira, pessoal. A direita é só mentira, tá? Ou vocês conseguem me trazer aqui alguma realização que a direita já tenha feito? Um governo de direita. O que um governo de direita faz? Além de reforma trabalhista, reforma previdenciária, para retirar direito dos trabalhadores, né? As grandes conquistas dos trabalhadores, gente, da onde saíram? Se não da luta da classe trabalhadora, né? Então é isso. É isso, pessoal. Como bem diz ali o Ian e o camarada ali do programa do lado B, desculpa, mas não sei nem o nome, né, do camarada. É uma gafe da minha parte, né, fazer um react e não saber o nome do camarada, mas é muito bom, gostei muito dele, né. Até vou assistir outros programas aí do lado B. Estamos com a verdade e somos a maioria, como diz o Ian, né? Ou a classe trabalhadora não é a maioria, ou a classe trabalhadora não está com a verdade, né? A classe trabalhadora não é a que levanta cedo, que vai para o trabalho, que produz as riquezas, não é? Isso é mentira que eu estou dizendo? Não, né? Não. E a direita, a burguesia, não é quem explora a força de trabalho, não é quem fica em casa sem trabalhar, enriquece sem trabalhar, explorando os trabalhadores. É assim que funciona o mundo, é assim que gira a roda do capitalismo, gente, certo? Bueno, chegando ao final aqui, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Quem chegou até o final e não curtiu ainda, ó, curte e deixa um comentário no chat, galera. Gostaram, não gostaram? Acharam idiota? Me acharam feio? Pode deixar o que quiser aí no chat, tá, pessoal? Críticas, sugestões, não sabe o que vai dizer, diga a cidade que está assistindo, se é que não disse ainda, né, pessoal? Seja membro do canal, deixa eu pedir para vocês dar uma atenção especial para isso aqui, ó. Estamos crescendo aí a nossa comunidade, temos mais de 200 membros já, a partir de 1,99, isso mesmo, R$1,99 por mês, tu te torna membro aqui do canal, tá, pessoal? Então clica aqui, ó, no Seja Membro, para te ver as vantagens que tem, os benefícios que tem ali, os vários pacotes que tem também, né? O Pix, né, ficou aqui, ó, o QR Code ficou aqui, tá aqui a chave do canal para quem gosta do trabalho aí, toda ajuda contribui, né? E para finalizar aqui, ó, pessoal, na descrição do vídeo aqui, ó, abre a descrição aqui que tá ali os dois links, do grupo de WhatsApp e do grupo do Telegram. Convido a chegar ali e te cadastrar, serás muito bem-vindo ou muito bem-vinda nos nossos grupos. Certo, pessoal? Hasta la vista, até a próxima. Paz entre nós, guerra aos senhores.